Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas e prezadas famílias que nos acompanham, que rezam conosco de suas casas. Hoje celebramos no nosso calendário, em nossa liturgia, o domingo da Sagrada Família. Alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Com esses dois trechos da Escritura, sabiamente escolhidos, inspirados pelo Espírito Santo para o domingo da Sagrada Família, um trecho do capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, e também esse trecho do Evangelho de São Lucas, que nos apresenta o mistério da perda e do encontro do menino Jesus no templo. Algo importante para todos nós, prezados irmãos e irmãs, é que nós tenhamos um objetivo comum com a consciência de que nós fomos criados para o céu. Isso nós ensinamos às crianças ainda no catecismo. O fim para o qual nós fomos criados: conhecer, amar e servir a Deus aqui neste mundo e depois sermos felizes para sempre no céu. E por isso que hoje o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz para nós alguns conselhos importantes para nós, no nosso convívio social, no nosso convívio entre amigos, mas sobretudo no nosso convívio familiar, nós vivermos esse princípio, nós vivermos juntos com esse objetivo de um dia chegarmos ao céu. O apóstolo São Paulo enumera para nós algumas virtudes e nos diz que nós vivamos a humildade, vivamos a modéstia, a paciência, que nós vivamos o perdão e, acima de tudo, que vivamos a caridade. Mas algo importante, a Sagrada Escritura nos diz: que habite em vós a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus habite em nós, para que a palavra de Deus seja a direção da nossa vida, para que a palavra de Deus seja o parâmetro, a regra para as nossas ações. E para nós vivermos aquilo que nós ouvimos no último trecho da epístola de hoje: meus irmãos, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus habite em vós. É importante para todos nós, prezados irmãos e irmãs, conhecermos a doutrina católica. É importante para todos nós termos o interesse em nos instruirmos nas verdades da nossa fé católica. Mas é importante e necessário não só que nós tenhamos o conhecimento, que nós conheçamos a lei, que nós conheçamos o catecismo, mas que nós coloquemos em prática em nossas vidas. Não só em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas que toda a nossa vida seja de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus habite em vós. É tão importante o cuidado dos pais em direcionar os seus filhos para Deus. O Evangelho de hoje nos mostra Nossa Senhora e São José que buscaram incessantemente a Jesus por 3 dias. Não foi nenhuma culpa deles essa perda de Jesus, mas fazia parte dos planos de Deus. Mas o coração de mãe, de Nossa Senhora, o coração materno, e São José, mesmo sendo pai adotivo, mas com o coração paterno, buscaram incessantemente, era obrigação, missão deles. O Pai do céu entregou Jesus para que eles cuidassem e educassem, e por isso buscaram incessantemente ao Senhor durante 3 dias, até o encontrarem no templo, conversando, discutindo com os doutores sobre a lei. E Nossa Senhora, cumprindo a sua obrigação de mãe,
mesmo que o seu filho era ao mesmo tempo filho de Deus. Nossa Senhora, cumprindo a sua obrigação de mãe, pediu satisfação a Jesus. Por que ele agiu dessa maneira? Mesmo Jesus sendo filho de Deus, devia satisfação à sua mãe. Deus Pai entregou Jesus para ser o filho de Nossa Senhora. E Nossa Senhora perguntou a Jesus: filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Guardemos esse ponto para a nossa reflexão. É uma missão muito árdua, mas uma missão de Deus, a vida familiar. O grande desafio da família, o grande desafio dos pais, não só transmitir o ensinamento, a doutrina católica aos seus filhos, mas fazer com que os seus filhos, sobretudo enquanto ainda estão diretamente na dependência dos pais, permaneçam no caminho reto. É responsabilidade e missão dos pais ensinar os seus filhos a prática das virtudes, mas também darem o exemplo. Se querem que os seus filhos sejam humildes, que sejam humildes, que ensinem pelo exemplo. Se querem que os seus filhos sejam respeitosos, que sejam respeitosos, que se respeitem uns aos outros. Se querem que os seus filhos sejam puros, sejam castos, sejam modestos, que vivam a pureza, que vivam a modéstia. E naquilo que estiver na sua responsabilidade, que proporcione o ambiente da sua casa, um ambiente cristão, um ambiente puro, um ambiente modesto. Para que, mais do que pelas palavras que se perdem, mas pelos exemplos. É tão triste e lamentável, muitas vezes em ambientes cristãos, católicos, famílias católicas, sejam ocasiões de festividades, de algum aniversário. Se for um aniversário de 15 anos, então, isso é desastroso. Parece que se esquecem completamente dos princípios morais. Mas muitas vezes até em festividades infantis, as músicas têm que ser as músicas que estão na moda, se são imorais ou não. Se vai levar todo mundo às danças imorais ou não, parece que poucos se importam. E querem cobrar dos seus filhos a modéstia, a castidade, a pureza. Querem educar os seus filhos na juventude para que tenham um namoro santo. Mas erradamente, muitas vezes, são coniventes, acolhem o filho para dormir com a namorada na sua casa, ou vice-versa, a filha para dormir com o namorado na sua casa, com a desculpa mais esfarrapada possível, desculpa a expressão, de que é melhor estar aqui dentro da minha casa do que estar na rua, não saber aonde que está. Mas e a sua missão diante de Deus? De fazer com que os seus filhos busquem incessantemente ao Senhor? Não só buscando a sua santificação pessoal, mas exigindo, ensinando isso aos seus filhos. Todos nós sabemos isso, prezados irmãos e irmãs, a dificuldade é tão árdua essa missão. Mas é preciso nós nos colocarmos de joelhos e suplicarmos ao Senhor, mas daquilo que depende de nós, nós não sermos coniventes. Nós instruirmos sempre na prática do bem. Muitas vezes a preocupação com o encaminhamento profissional do seu filho, da sua filha, é normal, é natural. E os pais têm que ter essa responsabilidade, essa missão e preocupação de encaminhar os seus filhos também para se colocarem, ter condições para o sustento de suas casas e suas famílias, sem qualquer problema. A igreja nunca foi um empecilho, a fé nunca é um empecilho
para que alguém possa também se enriquecer, melhorar sua condição financeira, desde que seja de maneira honesta, desde que seja também buscando ao Senhor. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora aqui, de modo especial para os filhos, para os jovens, que muitas vezes dizem querer um namoro santo, mas não querem aceitar que os pais coloquem as regras para chegar em casa. Dizem querer viver um namoro santo, buscar a santidade, mas acham um absurdo, em pleno século XXI, o pai ou a mãe colocar um empecilho para que possa viajar junto com o seu namorado ou com a sua namorada. Dizem querer viver um namoro santo, mas se colocam constantemente em ocasião de pecado, sempre às escondidas, sempre longe dos olhos daqueles que podem ajudá-los a praticar o bem e a guardar a castidade. E se querem viver uma família, se querem ter uma família abençoada por Deus, mas se já vivem um namoro de maneira desastrosa, impura, imoral, o resultado, já podemos antecipar, vai ser desastroso. Como que essa família vai começar bem com as bênçãos de Deus, se todo o tempo de preparação é diretamente contrário à lei de Deus, é impuro, é imoral? Para cada momento, para cada etapa da nossa vida, as obrigações que nós temos a cumprir, e para cada etapa da nossa vida, Deus tem graças especiais para nós. Nosso Senhor não aceita divisão no nosso coração. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não recolhe comigo dispersa, nos diz o Senhor. E é preciso nós sempre nos decidirmos pela prática do bem, auxiliados pela graça de Deus. Deus nosso Senhor compreende a nossa fragilidade, compreende a nossa fraqueza, instituiu para nós com o seu coração cheio de misericórdia o sacramento da confissão, mas precisamos nos decidir para o bem. E esse deve ser o objetivo, o princípio que deve reger a vida de todo católico. E não basta nós queremos fantasiar virtude diante dos outros. Famílias, casais querem ensinar aos seus filhos, mas são infiéis ao seu matrimônio. Fazem campanha pela família, campanha pró-vida, assinam declarações, publicam nas redes sociais, mas cometem o erro e passam aperto e se obrigam a tomar a pílula do dia seguinte, se expõem na situação de aborto. Mas nas redes sociais muitas vezes publicam campanhas pró-vida, um absurdo. Mas na hora que vão sentir na própria pele, na hora que surge a ocasião e precisam fazer tanto sacrifício para serem fiéis, para serem castos, para serem puros, aí esquecem completamente os princípios cristãos, católicos. Por isso que a Santa Igreja, com as palavras do apóstolo São Paulo, enumera para nós virtudes, para que a nossa família seja uma família santa, para que nós busquemos a salvação de nossas almas, para que todos tenham esse objetivo em todas as ações, buscarem sempre ao Senhor. A virtude da humildade, a virtude da modéstia, a virtude da paciência, o perdão, acima de tudo, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Peçamos, prezados irmãos e irmãs, a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a graça de nós sermos obedientes à vontade de Deus. Nossa Senhora, quando foi perguntar a Jesus por que ele não estava com eles naquele momento, por que ele havia feito aquilo, Jesus responde de maneira misteriosa, era o plano da providência de Deus, mas Jesus se coloca na obediência. Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. E nós podemos pensar, né? Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, enquanto Deus, conhecedor de todas as coisas, obediente a São José, obediente a Nossa Senhora. Que exemplo para nós sermos obedientes. Às vezes, os filhos crescem um pouquinho e não querem obedecer aos seus pais. Ou muitas vezes até os adultos, né? Conhecem alguma coisa a mais e também não dão exemplo de obediência. Quanta insubordinação hoje na vida da própria igreja.
Muitos se intitulam conhecedores das coisas, conhecedores da doutrina, e não querem obedecer, querem apenas fazer a sua vontade. Jesus foi obediente, Jesus voltou para Nazaré com seus pais e era-lhes submisso. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ele serviu para nós de exemplo. Fez-se em tudo semelhante a nós, vivendo as virtudes, menos no pecado. Eu gostaria de concluir rezando a oração da coleta da Santa Missa de hoje, que resume a nossa intenção, o pedido que a Igreja faz em nossa intenção a Deus nosso Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, por vossa submissão a Maria e José, consagrastes a vida doméstica com a prática de virtudes inefáveis. Fazei que com os auxílios de ambos sejamos instruídos com os exemplos de vossa Santa Família e consigamos alcançar a sua eterna companhia no céu. Vós, que sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que nós sigamos os exemplos da família sagrada de Nazaré, que nós levemos os nossos filhos sempre ao encontro do Senhor, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.